escolar. Sobre o reajuste do IPTU e outros assuntos, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá, Kleber Lima. Muito obrigado pela sua presença aqui no jornal. Vamos começar então respondendo os argumentos aí do vereador Renivaldo, que ele diz que agora a Prefeitura, então, que não fez gestão, vai tirar do bolso da população. Revânia, boa tarde aos telespectadores da Record. O primeiro que o vereador Renivaldo falou um monte de bobagens, né? Ele, como, inclusive, fiscal de rendas da Secretaria de Fazenda do Estado, ele tinha a obrigação de ser mais honesto com a população e falar a verdade sobre o que aconteceu em relação à atualização da planta genérica. Primeiro, a Câmara não se recusou a apreciar, a Câmara simplesmente não apreciou. Nós encaminhamos o projeto à Câmara, o prefeito Mauro encaminhou no início de dezembro, um projeto que é obrigação do prefeito mandar, porque é uma obrigação que consta no Código Tributário do município. A cada 3 anos é necessário fazer essa revisão da planta genérica, para que a gente elimine distorções, Ivânia, de uma casa que, como essa mostrada na reportagem, que custa no cadastro da prefeitura 300 mil, mas que no valor de mercado ela pode custar 600. E a alíquota que é aplicada para a cobrança do imposto é sobre o valor venal. O valor que está no cadastro da prefeitura e não o valor de mercado. Então as pessoas acabam pagando, nesse caso, nesse exemplo que eu te dei, pagando menos do que deveriam pagar para uma alíquota em Cuiabá, que é de 0,2% para o IPTU de imóveis, de casas, e de 2% para terrenos. É uma das menores do Brasil. Então o vereador presta um desserviço à opinião pública quando ele vem fazer demagogia barata na imprensa, como fez de resto. Foi um ato eleitoreiro, o senhor reafirma. Um ato meramente eleitoreiro e irresponsável, e imbecil, se levando em conta que ele tem conhecimento de causa, porque ele é fiscal de renda do Estado. Ele tinha obrigação de fazer um debate honesto com a população sobre isso. A segunda inverdade que o vereador Renivaldo malandramente fala na imprensa é que houve um reajuste agora de 10%. Não é verdade. O que houve agora por decreto foi uma correção das perdas inflacionárias, na verdade, uma correção monetária, da mesma maneira que a prefeitura paga a reposição de perda inflacionária para servidor. Então, se o servidor tem o direito de recompor o salário dele em função da corrosão da inflação, é justo que os tributos municipais também sofram essa mesma correção, para que ele continue valendo o que valia antes, não houve aumento. Não é uma resposta, não, então, à discussão, à aprovação da revisão da planta. Ocorreriam as duas coisas este ano ou não? Não, se a Câmara tivesse apreciado e votado a revisão da planta genérica, a atualização, não seria necessário a gente aplicar essa correção de perda inflacionária. Como ela não apreciou, e é um instituto legal, é um direito do poder público fazer essa atualização monetária, a Prefeitura optou por fazer essa atualização monetária, enquanto a Câmara aprecia, ela tem esse ano inteiro para apreciar, só que qualquer mudança agora no tributo só poderá ser válida a partir do ano que vem, né? Eu queria dizer sobre o IPTU também, Vânia, se você me permite, que este ano os contribuintes adimplentes poderão parcelar em até 8 vezes o IPTU. O IPTU está sendo lançado agora, no final de janeiro, início de fevereiro, com vencimento para a primeira parcela ou para a cota única em 30 de março. Nós aumentamos de 6 para 8 o número de parcelas permitidas, aumentamos o desconto de 10% para 12% para o contribuinte que tiver em dia com o imposto e ampliamos a base de isenção. Imóveis de até R$25 mil eram isentos do pagamento do IPTU e agora aumentamos para R$ 27.480. Então, são pequenas melhorias que vão favorecer aqueles contribuintes que têm imóveis de menor valor, né? Agora, falando ainda do orçamento do município, só que da contenção de gastos, a Prefeitura anunciou bem no finalzinho, ainda quando o prefeito estava antes de sair de férias, que as licenças-prêmios iam ser suspensas, algumas medidas em relação aos servidores, como a promoção também, que é temporariamente suspensa. Agora também vai haver demissão, ela já está acontecendo. Em quais pastas são contratados e comissionados, é isso? Vânia, são dois assuntos diferentes também. O decreto de contingenciamento do orçamento, ele, na verdade, representa um acerto que o município de Cuiabá teve em 2015
Eu não sei se você se lembra, mas o prefeito Mauro Mendes foi o primeiro gestor... pastas, secretarias. Exatamente, sim. ainda no final de 2014, antevendo que em 2015 haveria uma crise econômica severa, ele adotou medidas de enxugamento da máquina, reduziu de 24 para 15 as secretarias, dispensou automóveis, reduziu o custeio da máquina em geral, com combustível, com telefonia, com aluguel de prédios que a gente locava para instalar secretarias e também fez um corte de pessoal, né? Entre o final de 2014 e início de 2015. Essa medida foi tão acertada, Evânia, que nós conseguimos honrar todos os nossos compromissos com os servidores durante o ano de 2015, inclusive concedendo a 100% das categorias a reposição das perdas inflacionárias. Não teve ganho real, mas teve reposição de perda para 100% das categorias. Garantimos o funcionamento dos serviços essenciais, educação, saúde, transporte escolar, manutenção da cidade e ainda preservamos um bom contingente de investimentos. Não é à toa que o jornal O Globo, de uma edição agora do final do ano passado, de dezembro, apontou que Cuiabá foi a capital de estado brasileiro que teve o maior volume de investimentos no ano de 2015, porque nós fizemos o dever de casa. Vai ser feito de novo, então tem demissão acontecendo. Sem decreto a gente fez isso, fez por decisão política, por orientação do prefeito, a gente traduziu por determinação do prefeito de novo todas essas medidas num decreto para este ano, porque é o que tudo indica, a crise de 2016 será maior do que a de 2015. Traduzindo o decreto como um todo, e o Estado também fez né? O Estado, inclusive, publicou antes que a gente. E os servidores já não gostaram, então... Não, mas tem diferenças, né? Sim. Por exemplo, nós vamos continuar pagando o salário no último dia útil do mês trabalhado. O nosso sistema de pagamento de 13º continua igual, a gente não alterou isso. O que altera, basicamente, em relação ao orçamento, à execução do orçamento, é que os secretários só poderão gastar depois de saber quanto que arrecadou. Porque o que acontece? Você tem um orçamento para o ano inteiro de um valor X. Então você começa a gastar em função daquilo que, em tese, você pode gastar. Só que ninguém garante que você vai arrecadar, né? Então o prefeito determinou que o orçamento de 2016 tem que ser executado por regime de caixa. Ou seja, só vai gastar aquilo que de fato entrar, né? Para quê? Para que a gente continue assegurando que no final do ano a gente não tenha déficit orçamentário, que a gente não tenha gastado mais do que arrecadou, para que a gente consiga fechar as contas, inclusive em 2015. E esse é um ganho importante para a gestão do município de Cuiabá. Nós cumprimos exatamente o que estava no orçamento, sem a necessidade de enviar pedido de autorização para a Câmara para suplementar o orçamento, porque nós fizemos o dever de casa. Já em relação às demissões, elas foram determinadas ainda em novembro do ano passado. O prefeito depois recuou de fazê-las em dezembro para não demitir servidores no mês do Natal, mas elas serão retomadas agora por uma razão exclusiva. Nós ainda continuamos com a necessidade de reduzir a despesa para que sobre dinheiro que a gente gasta hoje com a máquina, gaste com a cidade. Bom, nosso tempo está acabando, mas só uma outra cobrança, um compromisso feito pelo município. A gente vai ver também agora aumento no transporte público e na água. E a licitação, secretário, como é que ficou? O prefeito chegou a anunciar que ela seria lançada em dezembro. Sim, a licitação do caso do transporte público, o edital está pronto, finalizado, o secretário Tiago já fechou esse edital, aguardamos o retorno das férias do prefeito Mauro para que ele dê a palavra final e esse edital possa ser finalmente publicado. Lembrando, Evânia, que há mais de 10 anos não há licitação do transporte público em Cuiabá. O prefeito Mauro enfrentou esse problema, está abrindo essa caixa preta e vai fazer. Agora, a maior dificuldade que nós vivemos ainda é a indefinição, e aí não é nossa, é do governo do estado, se vai ou não vai ter BRT, se vai ou não vai ter VLT. Porque para você licitar o sistema, com o VLT, o transporte de ônibus ele seria secundário, ele só seria alimentador do VLT. Então ele teria que ser de um formato. Não tendo VLT, ele continua como está, ou adotando o BRT. Essas indefinições da parte do governo prejudicam. O que a gente está tentando colocar nesse edital é algum mecanismo que nos permita adequar em função do que vier a ser decidido pelo governo. Em relação à CAB, infelizmente, está no contrato
como em todo contrato, inclusive de aluguel, quem mora de aluguel sabe disso, todo ano tem a revisão, o reajuste, no mínimo, por um índice que é definido. No mínimo, a reposição das perdas. Então, é direito da CAB reivindicar o reajuste. Quem está conduzindo isso desde a criação da ARSEC é a ARSEC, ela que está verificando as planilhas. Lembrando também que nós abrimos essa caixa preta, tanto da CAB quanto do transporte, por determinação do prefeito. No caso do transporte, 2 anos atrás, ficaria com a participação do Ministério Público, para a gente conhecer aqueles números. E no caso da CAB, a ARSEC já fez 2 grandes auditorias para que o aumento que seja concedido seja justo. Né? E que, é claro, e nós vamos cobrar também, estamos cobrando, temos cobrado da CAB as obrigações dela, porque ela não tem só direitos, ela tem obrigações e que ela não está cumprindo a contento. Nós já denunciamos isso e estamos aí estudando alternativas para superar de vez esse assunto CAB. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Meio Dia. Imagina, um prazer, sempre que convocados estaremos aqui para prestar os esclarecimentos. Obrigada.